Vamos falar agora da fatoração LU. A fatoração LU é uma fatoração ou decomposição de matrizes usada para resolver sistemas lineares. Fatorar uma matriz, assim como fatorar um número, significa, por exemplo, uma fatoração de 12 é 3 vezes 4. Então, nós escrevemos o número 12 como produto de dois números menores. Quando nós fatoramos uma matriz, nós escrevemos a nossa matriz A como um produto de duas matrizes. Aqui, duas matrizes escolhidas convenientemente, onde a matriz L é uma matriz triangular inferior, esse L é de lower, e a matriz U é uma matriz triangular superior, esse U é de upper, ou low e up. Então, a ideia da fatoração LU é escrever a nossa matriz A como um produto de duas matrizes que estão associadas com a eliminação gaussiana e que vão nos fornecer uma forma diferente de escrever a matriz A. Por exemplo, a matriz 4, 3, 8 e 5, aqui desse exemplo A, pode ser escrita como o produto dessas duas matrizes, uma triangular inferior e a outra triangular superior. Deixo para vocês verificarem que essa conta dá certinho a matriz 4, 3, 8 e 5. A mesma coisa para a matriz do exemplo B. Escrevemos a matriz como um produto de uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior, L vezes U. Por isso que o nome da fatoração é fatoração LU. O cálculo desses fatores está associado com a eliminação gaussiana. A matriz U vai ser exatamente a matriz que sobra lá no final do método de Gauss. A matriz L está associada com aqueles multiplicadores que a gente usa. Como ela é uma matriz triangular inferior, acima da diagonal, por exemplo, para uma matriz 3 por 3, todo mundo é zero. A diagonal dessa matriz triangular é igual a 1, tá? Para o caso onde a gente não cria aqueles pivôs. E aqui nas posições abaixo da diagonal, a gente vai usar exatamente o oposto do multiplicador que nós usamos na eliminação. Então, aqui, por exemplo, o multiplicador da linha 2, coluna 1, o multiplicador da linha 3, coluna 1, e o multiplicador da linha 3, coluna 2. O que eu quero dizer com multiplicador? O multiplicador para a gente é o número que a gente usou para fazer a eliminação, tá? Então, a gente vai colocar ele aqui sempre com o sinal trocado. Vamos fazer um exemplo para daí ficar um pouco mais claro. Vamos usar, a princípio, sem pivoteamento, ou seja, sem troca de linhas. Considere, então, que nós temos esse sistema, essa matriz. Coloquei zero ali no lado direito, tá? Só para completar, mas a gente não vai estar usando o B. Temos essa matriz A e queremos determinar a fatoração LU dessa matriz. Então, sem pivoteamento, nós vamos fazer linha 2 recebendo linha 2 menos duas vezes a linha 1. Então, aqui o nosso multiplicador 2, 1 é menos 2. Então, vamos armazenar ele aí, menos 2, o número que a gente usou. Faço a eliminação, chego nessa matriz triangular superior. Essa matriz vai ser a matriz U, que está aqui embaixo. E a matriz L, 0 acima da diagonal, 1 nos elementos da diagonal. E como o multiplicador que nós usamos foi... Vamos afastar um pouquinho. Como o multiplicador que nós usamos foi menos 2, aqui na matriz L, ou melhor, aqui na matriz L, nós vamos usar o oposto daquele número, o oposto de menos 2, é 2, tá? Então, essa é a nossa matriz L. Essas duas matrizes são as matrizes que eu tinha exibido aqui em cima, ó. 1, 1 e 2, 4, 3 e menos 1. 1, 1 e 2, 4, 3 e menos 1. Novamente,
Qual é a propriedade que essas matrizes têm? A propriedade é que se você fizer L vezes U, ou seja, 1, 2, 0 e 1, vezes 4, 3, 0 e menos 1, você vai obter 4, 3, 8, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Que é quem? Que é a nossa matriz A, que começou toda a eliminação, certo? Então, a gente reescreveu a nossa matriz A, ou B, ali no caso, dessa forma como um produto de uma matriz triangular superior e uma matriz triangular inferior. Como é que funcionaria a fatoração LU de uma matriz um pouco maior? Mesmo procedimento. Temos a matriz, fazemos as operações elementares para zerar esses dois elementos. Então, aqui nós vamos ter primeiro como... Tá feito aqui embaixo já, né? Essa primeira operação elementar tem, então, como multiplicador 2, 1, o 2, para zerar essa posição. A segunda operação elementar tem como multiplicador da posição 3, 1, o elemento menos 4, para zerar essa posição. E agora falta zerar esse 6, essa é a operação elementar, que tem como multiplicador menos 3. Então, essa matriz que a gente obteve aqui no final é a matriz U, e a matriz L vai ser a matriz todo mundo 0 acima da diagonal, 1 na diagonal principal, e os multiplicadores usados com os respectivos sinais trocados. Então, a gente usou 2, menos 4 e 3 nas respectivas posições. Aqui na matriz temos menos 2, 4 e 3 positivos. Nas mesmas posições, usamos 2 nessa posição, aqui colocamos menos 2. Usamos menos 4 nessa posição, aqui usamos 4. Usamos menos 3 nessa posição, ali colocamos o 3. Então, algumas observações. Essas matrizes não são únicas, isso é muito importante destacar, certo? Porque vai depender das operações elementares que nós utilizarmos. Por exemplo, aqui você tem a matriz, essa matriz 2 por 2, escrita de duas formas diferentes, como produto de uma matriz L1 e 1, e aqui uma matriz L2, vamos chamar assim, vezes o 2. Então, não são únicas. No passo da eliminação gaussiana, caso sejam criados pivôs unitários, aquela história da gente dividir uma linha por um número para utilizar um pivô igual a 1, essa operação elementar precisa ser considerada lá na matriz L, certo? Então, ao invés do elemento da diagonal ser 1, o elemento da diagonal vai ser o inverso do número que você usou para dividir a linha. Se você dividiu a linha por 4, você vai ter que multiplicar a linha da matriz L por 4, na posição da diagonal. Então, vamos ver um exemplo. Vou criar os meus pivôs unitários. A mesma matriz, 4, 3, 8 e 5. Dividi a primeira linha por 4. Então, aqui eu vou ter que lembrar que lá na minha matriz L, eu vou ter que colocar como elemento a diagonal 4. Aqui o multiplicador da linha do elemento da segunda linha, primeira coluna, era menos 8. E chegamos, então, na matriz triangular superior. Essa matriz triangular superior vai ser a matriz U, sempre. E a matriz L agora ficou um pouquinho diferente. Aqui está o oposto do multiplicador e aqui está o inverso do elemento que a gente usou. Como eu dividi por 4, a L vai ter que trazer uma compensação dessa divisão. Por isso que aqui a gente vai multiplicar por 4, ou seja, ao invés de 1 na diagonal, a gente vai ter 4 na diagonal, certo? Então, também chego na mesma operação elementar. Então, aqui também vou ter que L vezes U é igual a matriz 4, 8, 5 e 3. Um outro exemplo. Vamos supor que eu peguei aqui, nessa matriz de triangular superior,
eu resolvi multiplicar a linha 2 por menos 1, para ficar com o pivô igual a 1. Como que isso vai refletir na L? Se eu multipliquei ela por menos 1, eu vou ter que o elemento L22 vai ser o inverso de menos 1, assim como o inverso de 4, voltando aqui. Se eu tenho 1/4, o inverso de 1/4, o inverso de 1/4 é 4. Aqui é a mesma coisa, o inverso de menos 1 é menos 1. Então, aqui na posição L22, nós vamos ter que colocar o inverso da operação que foi utilizada, tá? O inverso multiplicativo da operação que foi utilizada. Só para destacar, se eu faço essa operação aqui, essa posição da matriz U passa a ser 1, devido ao resultado da operação elementar. Então, mais um exemplo. Esse exemplo está resolvido na apostila, incluindo todos os passos, tá? Aqui nós temos um sistema 3×3. Então, primeiro vamos fazer sem criar pivôs. Fazemos as devidas operações elementares, onde aqui na posição segunda linha, primeira coluna, usamos o valor meio. E aqui na posição terceira linha, primeira coluna, usamos o menos meio, certo? Então, isso vai indicar, só lembrando, que na matriz L, essa posição é menos meio e essa posição é um meio positivo, tá? Então, troca o sinal. Aqui nós fizemos mais uma operação elementar para zerar o elemento da posição 3, 2, usando o multiplicador 2. Então, na matriz L, nós teremos o número menos 2 com o sinal trocado. Chegamos numa matriz triangular superior. Essa matriz triangular superior vai ser a matriz U. E aqui está a nossa matriz L. Pivôs, elementos da diagonal igual a 1, menos meio, meio e menos 2, como foi indicado aqui em cima. Certo? Então, para cada operação, a gente vai vendo o que vai acontecer com essa matriz L. Agora, vamos fazer um exemplo onde a gente cria pivôs unitários, tá? Fica a critério de vocês. Eu, particularmente, não gosto de criar esses pivôs, mas em alguma situação pode ser necessário. Então, dividir a linha 1 por 4, isso significa que o meu elemento L11 vai ter que ser o inverso de 1/4, que é 4. Faço a operação elementar. Eu vou ter o elemento 1, 2 como sendo menos 2, já que eu vou trocar o sinal. E o elemento 3, 1, né? Terceira linha, primeira coluna, é o inverso do número que tá ali, do multiplicador, que é 2. Depois, eu multipliquei a linha 2 por 1 meio. Então, significa que o meu elemento da posição 2, 2 vai ter que ser o inverso de 1 meio, que é 2. E, por fim, o meu elemento da posição que foi usado para zerar essa posição, o elemento 3, 2, é o oposto do multiplicador, ok? O multiplicador foi 4, né? Então, menos 4. Vamos ver como é que ficou essa história toda. Essa matriz é a matriz U. Primeiro elemento da L, 4. Aqui embaixo do 4, nós vamos ter menos 2 e 2. O elemento da posição 2, 2 é 2. O elemento abaixo dele é menos 4. Como eu não fiz mais nada, aqui na posição da diagonal é 1. Certo? Então, a gente vai acompanhando à medida que a gente for fazendo essas operações elementares, a criação desses pivôs, tá? Então, tem mais um exercício, aqui um exemplo, onde a gente tem uma matriz 3×3 usando operações elementares. É a mesma ideia, tá? Faça o exercício sem criar pivôs e depois repita o exercício criando pivôs unitários. Esse exercício eu deixo como exercício extra para vocês, mas a resolução dele está feita toda passo a passo aqui, incluindo lá no final a matriz L e a matriz U resultantes. E também um exercício agora, criando pivôs unitários, também lá no final temos a matriz L e a matriz U. Bom, para que a gente tem essa fatoração? Para escrever a matriz de um outro modo, tá?
Essa fatoração pode ser útil quando a gente vai utilizar, por exemplo, várias vezes a matriz A para resolver vários sistemas diferentes, vários lados direito B, tá? Então, essa é uma das aplicações que a gente tem. Então, tá aqui, ó, uma das vantagens da fatoração LU, ou decomposição LU, é o fato das matrizes LU poderem ser utilizadas com diferentes lados direitos, ao contrário do método de Gauss e Gauss-Jordan, que vão modificando o lado direito junto com as matrizes, tá bom? Como é que a gente aplica essa fatoração para a resolução de sistemas lineares? A gente quer resolver um sistema AX igual a B. Só que eu consigo reescrever o meu A como L vezes U. Então, eu vou trocar onde tem A por L vezes U. Para resolver esse sistema, a gente cria uma nova variável, a gente chama isso aqui de Y, e a gente resolve dois sistemas triangulares. O primeiro sistema é o sistema LY igual a B, que vai nos fornecer o valor de Y. Com esse valor de Y, a gente resolve o sistema UX igual a Y e obtém, então, o valor de X, que é a solução do nosso sistema linear inicial, AX igual a B. Tá? Então, o método de resolução de sistemas lineares usando a fatoração LU é resolver dois sistemas triangulares. Então, percebam que na fatoração LU, a gente não aplica as decomposições no B. A gente não aplica as operações elementares no B. A gente deixa o B lá guardadinho. Quando eu tenho a fatoração LU, eu resolvo o sistema LY igual ao B, o B original do teu sistema, e depois o sistema UX igual a Y. Então, vamos fazer um exemplo. Tem outros exemplos também resolvidos aqui no material, certo? Esse sistema é um sistema que está lá na apostila, exemplo 16. Vamos usar o método de fatoração LU sem pivoteamento para resolver esse sistema linear. Vamos resolver um exemplo, então. Eu fui editar umas coisas, apagar uns detalhes aqui que não deveriam estar aparecendo. Então, o método da fatoração LU sem pivoteamento, só fazendo as operações elementares. Então, a gente vai fazer cada uma das operações elementares que a gente já sabe muito bem como fazer, né? Usando as operações. Aqui eu vou destacar, então, como é que vai ficar a matriz L. Usamos como multiplicador 2 para zerar essa posição. Então, a matriz L, na posição 2, 1, será menos 2. Usamos como multiplicador para zerar essa posição, menos 4. Então, a matriz L nessa posição vai ser 4, e usamos como multiplicador para zerar essa posição da terceira linha, o número menos 3, então meu multiplicador vai ser 3. Essa é a matriz U que nós obtivemos lá no escalonamento, a mesma matriz, e a matriz L então vai ser, vamos dar uma olhada, 2, menos 4 e menos 3, 2, menos 2, 4 e 3, né? Eu já anotei o L mesmo, tá aqui, ó. Menos 2, 4 e 3, a nossa matriz L. Como que eu vou resolver o sistema? Vou resolver dois sistemas triangulares, LY igual a B e o X igual a Y. Então, o nosso B, vamos olhar aqui, ele é 11 menos 15 e 29. Então, ele tá aqui, 11 menos 15 e 29, e do lado de cá nós temos a nossa matriz L. Então, nós estamos resolvendo esse sistema aqui, LY igual a B. Como é um sistema triangular inferior, eu vou resolver de baixo para cima, então eu obtenho como solução 11, 7 e menos 36. Então, a solução dessa primeira parte, ou seja, o nosso vetor Y é 11, 7 menos 36. Esse lado direito Y, agora eu vou usar nesse novo sistema, onde o lado direito é o Y e a matriz é a matriz U, que foi resultado do escalonamento.
resolvendo esse sistema linear, eu vou chegar então na solução. Aqui é de triangular superior, então é de baixo para cima, né? 2 menos 1 e 3, que tá aqui. 2 menos 1 e 3, que é a solução exata do nosso sistema, tá? Vocês podem verificar como? Fazendo o resíduo ax menos b e verificando que esse resíduo dá 0, 0, 0, dá o vetor nulo, ok? Então, qual é a diferença? Eu posso resolver, eu escalono a matriz e resolvo dois sistemas triangulares. Qual é a vantagem de fazer isso, como eu falei antes? Vamos supor que eu queira resolver o mesmo sistema de antes, só que o lado direito muda. O lado direito agora é o vetor 0, 5 e 3. Eu preciso começar o escalonamento desde o início? Não. Basta que eu pegue a minha matriz L, a minha matriz U e resolva Lx, Ly igual a B e depois o x igual a y. Sem precisar fazer as operações elementares lá do começo. Então, o lado direito é 0, 5 e 3. Aqui, então, está a nossa matriz L, o nosso lado direito B, e eu vou resolver, portanto, Ly, isso igual a B. Então, aqui, na verdade, é o y, não o x, y, 0, 5 e menos 12, 0, 5 e menos 12 é a solução intermediária, vamos dizer assim. Com esse lado direito, eu vou aplicar no meu vetor U, vou resolver o sistema, então, o x igual a y, e aí eu tenho, consequentemente, a solução de baixo para cima, 1, 1 e 1, 1, 1 e 1, que é a solução exata do sistema. Aqui ele já calculou o resíduo e verificou que o resíduo é 0, certo? Se fosse outro lado direito, o mesmo procedimento. A ideia dessa fatoração é a seguinte: lembra aquele exemplo do prédio que a gente fez na primeira aula, onde a gente tinha erros de medição? E aí a gente podia repetir o experimento várias vezes? A ideia é mais ou menos a mesma, tá? Esse teu vetor B, ele pode ser um vetor experimental. E a matriz A, ou seja, o LU, está associado a um processo. O processo não muda, o que muda são as medições dos resultados. Então, eu estou querendo, alguns sistemas lineares, alguns processos físicos podem ser modelados por sistemas lineares, onde esse B pode ter erro. Então, ao invés de 0, 5 e 3, poderia ser 0, 5, alguma coisa e 3, alguma coisa. E eu teria que resolver esse sistema várias vezes, tá? Então, uma das aplicações do sistema linear é quando a gente tem Bs experimentais, que na verdade não são Bs exatos, são Bs aproximados, e eu desejo resolver o sistema várias vezes, alterando levemente esse vetor B. Com isso, eu posso usar a mesma matriz L do processo, a mesma matriz U do processo, e só mudar o lado direito, tá? Então, ele tem aplicações quando a gente está interessado em resolver o mesmo sistema, porém com lados direitos diferentes. Então, aqui a gente tem mais um exemplo resolvido. Deixo como exercício extra para vocês. Acho que tem mais um.